Olá, aqui é o Caio DC. Estamos falando sobre a nossa planilha de fluxo de caixa. Estamos falando da parte de cadastro. Agora eu vou falar a parte de grupos e contas. Essa parte de grupos aqui é para você ter a opção na planilha de controlar depois nos relatórios mais de uma empresa, unidade, grupo empresarial. Tá? Então a gente chamou aqui de grupos. Então no exemplo que eu criei aqui na planilha, a gente tem aqui uma matriz unidade 1 e unidade 2. Tá? Então você pode utilizar nessa planilha e diferenciar os seus lançamentos em até 50 grupos. Tá? Então aqui no caso, se você quiser fazer o preenchimento, só você vem aqui na coluna identificador, você vai criar o identificador do grupo. No caso aqui eu vou criar unidade 3. Tá? E essas outras colunas aqui são opcionais, para você colocar outras informações que você quiser, ou pode deixar em branco, que nem eu deixei aqui. Tá? Se você não for utilizar essa parte de grupos, por exemplo, você só tem a matriz, daí de vez de deixar tudo em branco aqui, a gente recomenda que você deixe pelo menos a matriz aqui, porque depois lá em contas a gente vai precisar identificar um grupo, nem que seja a matriz. Tá? Você pode pôr o nome da sua empresa aqui como identificador, como você quiser, mas se você não for fazer essa diferenciação, você tem que ter pelo menos um aqui para depois na parte de contas. Tá? Eu vou deixar aqui conforme estava o exemplo que eu criei antes, vou apagar aqui a unidade 3. Então no exemplo que eu tenho nessa planilha que vai seguir os próximos vídeos, eu tenho aqui uma matriz, uma unidade 1 e uma unidade 2. Tá? E esse grupo aqui está antes de contas, porque o que vai acontecer? Esses grupos eles vão ser vinculados às contas. Então quando você for fazer um lançamento, você não vai ter que identificar lá que o lançamento é do grupo matriz, ou que o lançamento é da unidade 1. Porque você vai fazer o lançamento, a movimentação financeira que ocorreu, ele foi da conta XYZ do banco tal. Daí automaticamente a planilha já vai saber que aquela conta é daquele grupo. Tá? Então os grupos vão estar vinculados às contas. Então depois que a gente vier aqui em conta, aqui é onde você vai ter que criar todas as contas que existem na sua empresa. Tá? Então a gente está falando todos os tipos de contas que existem. A gente está falando de caixa, dinheiro físico, de conta corrente, poupança, investimento, cartão de crédito, aquela conta digital que você tem no banco digital. Se você tem uma conta fictícia, por exemplo, uma reserva de caixa que você quer controlar separado, você pode cadastrar aqui. Tá? Agora, esquecendo um pouco essa parte aqui, tá? A gente tem esse cantinho aqui, que são os tipos existentes. Tá? Então, esse aqui, tipos existentes, não tem vínculo com esse preenchimento aqui. Tá? Muita gente acabava confundindo isso. Tá? Então, vou deixar bem claro aqui. Então, se eu digitei aqui na linha 13 o conta poupança, ele não tem nada a ver com o restante do preenchimento dessa linha aqui. É um grupo separado aqui. Tá? Então, você tem tipos existentes. Você vai criar os tipos existentes apenas para identificação. Então, eu quero ter contas tipo caixa, contas tipo conta corrente, contas com tipo conta poupança, cartão de crédito, investimento e tudo mais. Tá? Daí as contas você vai cadastrar, eu vou selecionar aqui, só para a gente esquecer essa parte agora, aqui. Então você pode cadastrar até 99 contas nessa planilha, tá? E você vai definir aqui quais que são as suas contas. Aqui eu tenho um exemplo preenchido, que é o que a gente utilizou nessa planilha, mas eu vou mostrar o preenchimento aqui na linha 20 aqui, tá? Primeira coisa aqui a gente tem, e a gente tem aqui indicando quais são os campos obrigatórios aqui, tá? Então tem aqui, defina o tipo de cada conta. Então eu vou definir o tipo de cada conta aqui. Então eu vou clicar 2 vezes nessa célula, daí ele vai abrir esse formulário aqui de preenchimento. Você pode ver que o que ele está puxando aqui é aqueles tipos que eu cadastrei ali em cima, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso selecionar, por exemplo, eu vou cadastrar uma conta poupança aqui, tá? Posso selecionar aqui o conta poupança e confirmar, tá? Daí ele aparece aqui. Mas se ele não tivesse, outra opção também é você pesquisar. Se você tivesse um cadastro muito grande aqui com diversos itens, só você começar a digitar poupança aqui, ele já aparece na busca e você daqui o confirmar e apareceu aqui conta poupança. A segunda coluna aqui, ó, nome de identificação da conta. Então quando a gente for fazer um lançamento, a gente vai fazer por esse nome que a gente criar aqui agora. Então se eu criar só, por exemplo, um poupança que nem está aqui em cima, na hora que eu for lançar lá, eu não vou saber que conta que é, porque já existe um poupança. Então você não pode ter nada repetido aqui, tá? Então o que você poderia criar seria, por exemplo, poupança, banco X, conta 0147. Pronto. Eu vou saber qual conta específica que é na hora que eu estiver lançando, tá? Não preciso olhar mais nada. Na hora que eu selecionar poupança banco X C0147, eu tenho certeza que é.
Então a gente recomenda que seja bem específico esse nome aqui na hora do lançamento, tá? E aqui vai ser o nosso vínculo, a próxima coluna é o grupo empresarial. Qual que é o grupo empresarial que pertence a essa conta, tá? Então esse grupo empresarial, você vai clicar 2 vezes aqui e vai aparecer aqueles lá que a gente cadastrou na aba anterior, lá em grupos. Então eu tenho aqui a matriz, a unidade 1 e a unidade 2. Então vou selecionar aqui essa conta aqui que eu tenho, é lá da unidade 2. Então selecionei aqui a unidade 2, daí eu confirmar, ele preencheu aqui, tá? A outra coluna aqui é a de disponibilidade. Na planilha a gente trata as contas, elas vão ter duas disponibilidades, que são uma conta que tem recursos disponíveis e uma conta que não tem recurso disponível, tá? Então isso quer dizer, por exemplo, você tem às vezes uma conta de aplicação financeira que o dinheiro fica bloqueado por anos, então você colocar aqui naquela conta só fica conta com os recursos bloqueados, tá? Como aqui é uma conta poupança, uma caderneta de poupança, eu vou colocar aqui contas com recursos disponíveis, tá? Isso por quê? Porque na hora que você estiver analisando o seu fluxo de caixa, estiver fazendo uma gestão do seu caixa, né, você quer saber aquele dinheiro que tem disponível. Então você vai poder, lá nos relatórios, na hora que você estiver nos relatórios, aqui em disponibilidade aqui em cima, tem ali todos os recursos. Se eu selecionar aqui, ó, eu só quero ver os recursos que eu tenho nas contas e os lançamentos, tudo com recursos disponíveis, porque eu quero saber realmente quanto tem no meu caixa, se eu vou precisar de dinheiro ou não. Então você pode filtrar. Não, eu quero saber um relatório geral da empresa. Você pode ver aqui todos os recursos. Eu quero filtrar aqui, só quero ver o que aconteceu nas minhas contas com recursos bloqueados. Então você seleciona aqui recursos bloqueados e dá o confirmar, tá? Mas depois a gente vai explicar direitinho isso aqui. Só quis demonstrar aqui para vocês para que é utilizado. Então aqui no cadastro de contas, a última coisa que eu coloquei aqui com vocês foi aqui a disponibilidade. Então eu coloquei aqui conta com recursos disponíveis, tá? E agora o saldo. Sempre vou ter que cadastrar o saldo inicial na planilha, a não ser que eu criei essa conta nova agora. Daí o saldo inicial dela seria 0 e os primeiros dinheiro que entrasse lá seria uma transferência de uma conta minha para essa, tá? Mas eu vou simular que isso aqui já é uma conta existente, tá? E então, o que acontece? A gente tem uma data de saldo na planilha, que é definida aqui em cima, ó. Define a data de início do controle, tá? Então essa aqui é a definição tanto dos saldos iniciais quanto dos relatórios. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que começou em junho de 2020, e se eu for lá no mês de abril de 2020, mesmo que se eu lançar alguma coisa, não vai ser contabilizado, porque aqui é o que define a data do relatório, tá? No caso aqui eu estou colocando que tudo começou em janeiro, tá? Então eu vou colocar aqui, nessa conta poupança, né, do banco X, conta tal, qual que era meu saldo inicial em janeiro de 2020. Então eu vou colocar lá que era 5.800, tá? É assim que você define o saldo inicial da sua conta. Você define somente uma vez nessa planilha. Depois dos próximos meses, ela vai ser definida de acordo com os lançamentos, tá? Então, no saldo inicial de fevereiro, ele vai ser isso aqui, mais todas as entradas que ocorrer na conta em janeiro, menos todas as saídas, tá? Então, você só vai definir o saldo inicial das suas contas uma vez, que é de quando você começou a utilizar o controle, tá? E você pode ver que eu coloquei aqui no saldo inicial real, tá? Porque aqui a gente tem outras opções que a gente pode colocar depois, que não são obrigatórias. O único obrigatório é o saldo real, mas seria, por exemplo, o saldo inicial em aberto, tá? Se eu tivesse que colocar aqui algum saldo de algum lançamento que não está na planilha em aberto, uma previsão. Então se eu colocasse ali, que eu tivesse ali 5.000 para receber em aberto nessa conta aqui, mas que esses lançamentos não estivessem na planilha, que fosse do período anterior e eu não quis passar para cá. Então você poderia definir aqui. Nos próximos vídeos, quando a gente entrar mais no conceito de do que a gente considera na planilha, o que é saldo real, o que é saldo em aberto, só vai ficar mais claro aqui para você o que é tudo isso. E aqui outras partes opcionais também, que é o nome da instituição, agência, conta, aqui eu pus conta de novo, mas pode ser outra coisa. Outras informações que vão te auxiliar a saber qual que é essa conta, ou sei lá, você pode pôr o nome do gerente, você pode fazer o que você quiser com essas informações. Elas não vão ser utilizadas na programação da planilha para nada, pode auxiliar algumas pessoas se você quiser colocar outras informações aqui. E aqui para o cantinho, no seu computador não estiver aparecendo, você pode vir a barra de rolagem, a gente também pode definir o saldo inicial para cada conta nos relatórios de budget e de forecast. Tá? Então a gente também tem, isso daí já é na parte de planejamento orçamentário da planilha, é uma funcionalidade opcional, se você for fazer. Mas daí se você quiser lá, quando você for criar o seu budget e forecast, o saldo inicial de cada conta você também vai colocar aqui.
também vai ser aqui, vai ser nessa parte e nessa outra aqui. Então eu estou ensinando por enquanto o funcionamento básico da planilha, são essas informações aqui. Quando eu estiver falando lá de budget, eu volto aqui para explicar direito esses saldos aqui. Mas o conceito é o mesmo, tá? Você vai colocar quando é o início da planilha. No caso aqui, janeiro de 2020, o mês você só clica aqui, ó, vai aparecer uma setinha aqui do lado, ó. Você seleciona aqui, a validação aqui, então tem essa lista para você escolher os meses. O ano aqui é só você digitar somente o ano, tá? No caso aqui está 2020, quando a gente está gravando esse vídeo, daí você vai só digitar aqui o ano que aconteceu, tá? Então, a gente relembrando o que a gente falou nesse vídeo aqui, então a gente tinha os grupos empresariais, então você sempre tem que ter aqui um, porque aqui depois, se você não tivesse, só tivesse a matriz, por exemplo, aqui seria tudo matriz, ó. Pronto, tudo matriz, não poderia deixar em branco, que é um preenchimento obrigatório. Por isso que eu falei que aqui tinha que ter pelo menos um, tá? Então eu vou voltar aqui para o padrão que a gente estava, vou apagar aqui o exemplo que eu fiz aqui, que a gente vai seguir com esse que já é existente aqui, tá bom? Então lembrando que os tipos existentes aqui não tem correlação com esse resto aqui, e você vai definir cada tipo de conta aqui, qual o grupo empresarial, disponibilidade e o saldo dessa conta, tá? E lembrando que aqui não pode estar repetido na identificação da conta, para não confundir os saldos, tá? E podem ser cadastradas até 99 contas aqui. Esse foi o vídeo de grupos e contas. O próximo vídeo eu vou falar aqui sobre centro de custos e os favorecidos. Até a próxima!